Espírito Santo, fala conosco. Que nessa terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado por emitido Pedro, o teu Santo Espírito, fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, em nome do seu Salvador, Jesus Cristo. Gênesis 6, o título é A Corrupção do Gênero Humano. Versículo 5, podia ser o 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso o que? Lhe pesou no coração. Igreja, Deus, ele criou o que? A raça humana. Mas por causa o que? Das suas maldades, iniquidades, pecados, Deus o que? Se arrependeu. Agora a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que possa o que? Se arrepender. Mas a raça humana conseguiu o que? Fazer isso. Igreja, a raça humana conseguiu fazer Deus o quê? Se arrepender. Nós, a raça humana, a humanidade, nós somos o quê? O arrependimento que Deus se arrependeu o quê? Que Ele criou e o quê? E se arrependeu. E mais só. Você já fez algo e se arrependeu? Hã? Você já comprou algo e se arrependeu? Hã? Quer dizer, pior sentimento de tristeza é o quê? É o arrependimento. É a pessoa fazer algo e depois o quê? Se arrepender. Principalmente quando dá errado. Principalmente quando a pessoa planeja, não dá certo, a pessoa o quê? Se arrepende. No teu ditado, se arrependimento matasse, eu já estava o quê? Já estava morto. Quer dizer, igreja, Deus se arrependeu o quê? Por nos criar. Então nós somos o quê? Nós somos a vergonha de quem? De Deus. E aqui é no início da criação. Isso aqui foi o quê? Foi no começo. Isso aqui o quê? Foi mais de 2000 anos o quê? Atrás. Aí fala que no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o que? Continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso o que? Lhe pesou aonde? No coração. Igreja, Deus, tudo, ele o que? Ele vê. Deus tem 7 o que? Olhos. Em Jeremias disse o que? Que Deus conhece todos os nossos caminhos. Davi disse o que? Se eu subir o mais alto, lá estás. Se eu descer o mais profundo abismo, lá estás. Davi falou, antes de falar sair da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Porque Deus o que? Nos conhece. Agora você sabe qual é o, como eu posso dizer? Vou usar a palavra vergonhoso. É nós, hoje, depois que conhecemos a palavra, a presença de Deus, continuar o quê? Deus ainda não quis se arrepender de nós. Igreja, que era nós no passado para ser agora? Deus mudou nossa vida. Será que Deus se arrependeu de nos tirar deste mundo? Será que Deus se arrependeu de nos libertar? Será que Deus se arrependeu de repente de curar de enfermidade mortal? Daquele vício que a pessoa bebia até cair? Ficava ali no chão, ali dormindo, qualquer canto que achava, dormia, porque estava inconsciente. Será que Deus se arrependeu disto? Porque tem pessoas hoje fazendo Deus se arrepender da mudança que veio na sua vida, na libertação, na transformação. Então,
Quem era no ano passado para ser agora? Será que Deus se arrepende de mudar a nossa vida? Será que Deus vai, eu me arrependo de mudar a vida dele, eu me arrependo de transformar a vida dela? Depois a pessoa está na beira da morte, está com enfermidade mortal, a medicina já desenganou. Aí Deus pega, eu vou curar. E será que Deus se arrependeu de curar aquela enfermidade mortal? Que as olhos humanas não tinham mais jeito, não tinha solução, não tinha saída? Porque Deus se arrependeu de nos criar. Nós somos a vergonha de Deus. Eu falo nós, a raça humana. Todo ser que respira é a vergonha de Deus. O coração de Deus pesou por nos criar. Mas tem pessoas que quer dizer, Deus se arrependeu, mas mesmo assim, agora ele se arrependeu. Aí pega seu filho, fala, meu filho, vai morrer por esses que eu me arrependo, mas vai morrer por eles. Porque através da tua morte, do teu sofrimento, eu vou o quê? Dar vida a estes mesmos que eu me arrependi por ter criado. Igreja, agora, Deus, ele, como São Paulo, São Jesus, Deus é bom. Porque, mãe, Deus, observe, vamos tentar, nós não conseguimos, mas vamos tentar um pouco entender a lógica de Deus. Deus cria a raça humana, dá ordem para o povo se multiplicar. Aí também multiplica o quê? O pecado daquela geração. Aí lá na frente, já passou o profeta, passou Noé, passou Moisés, passou Abraão, Isaac, homem de Deus, homem de fé. Mas chega no ciclo, Deus fala, todos que passaram foram usados por mim, mas olha, filho, a sua missão é diferente de todos eles, é morrer. O ciclo, ele vai se encerrar na sua morte. Meu filho, você vai morrer, mas a sua morte vai trazer vida e abundância para todos, aquele mesmo que eu me arrependo de ter feito, ele mesmo que continua no pecado. Mas o quê? Eu vou dar acesso à salvação àqueles que vão o quê? Que vão negar a si mesmo. Aqueles que vão o quê? Matar a sua própria carne. Igreja, isso aqui é carne, ó. Vai voltar para onde? Para o pó da terra. Agora, entenda que nós somos atraídos por o que nos olhos cobiça. O diabo vai pegar a minha, a sua perna e vai se colocar lá no meio da pessoa que estou bebendo, não que estou se drogando. O diabo vai fazer isso. O diabo vai pegar a minha perna sua e vai se fazer de marionete. Né? Eu vou pegar ela, vou deixar lá no meio da bebedeira. Não? O diabo vai fazer isso. Primeiramente a pessoa vai dar brecha para o diabo. Imagine uma roda de pessoas bebendo, e antigamente a pessoa tinha esse vício de bebida, e a pessoa hoje desejava. Falar, no meu tempo, o mais velho fala assim, no meu tempo era assim, no meu tempo era bom, no meu tempo eu fazia, acontecia, mas a pessoa fala, no meu tempo, se eu pudesse estar naquele meio agora ali, no meu tempo, eu era 5 graus de cerveja, e eu aguentava. A pessoa desejando viver o passado. E a pessoa, o automatizando e fala, eita, se eu pudesse estar ali. Mas hoje muitos ainda estão no ambiente. Mas Deus, nós não podemos esquecer que Deus se arrependeu de nos criar. E nós não podemos, que até hoje, no momento que nós descemos as águas, se batizamos ou conhecemos a verdade, a palavra, Deus tem que mudar esse pensamento dele. Olhar para mim, para você e fala, eu não me arrependi de libertar a vida dele, a vida dela. Eu não me arrependi não. Porque realmente aceitou minha palavra, ouviu a verdade, se libertou, mudou. Deus fala do mundo mudou 80%, 90%, tá bom. Vai ter pecado? Vai. Se a pessoa tem 90% quer dizer, de convertido e 10% de pecado, para Deus está muito mais, porque nós temos pecados. Não adianta. A Bíblia diz, aqueles que
diz que não comete pecado, a verdade não sobre isso. Nós temos pecado. Ah, não, de 5% eu agrado a Deus, mas 5% eu desagrado. Tudo bem, tem pessoa na Bíblia que desagradou a Deus. Davi pegou e foi cozido o quê? O homem segundo o coração de Deus. Davi pegou. Davi o quê? Davi adulterou com o quê? Com a mulher de seu servo. Então, quer dizer, homens pecaram, caíram, mas o quê? Foram usados por Deus e foram amados por Deus e foram salvos. Todo mundo tem pecado. Só ter pecado aqui na terra foi o Senhor Jesus. Mas toda razão não tem pecado. Mas aí, o que Jesus falou, se alguém quer vir após a mim, nega a si mesmo, toda a sua coisa o quê? E siga-me. Então essa decisão nós temos que tomar. Essa é a nossa cruz. Negar assim mesmo. Para que Deus não se arrependa de mudar a nossa vida. Só Deus conhece o passado de cada um, seu não. O ambiente, o sofrimento de cada um. Imagina Deus olhar para mim e falar: eu me arrependo de libertar ele. Eu me arrependo de ter feito tudo que eu fiz aqui na vida dele. Mas Deus olhar para você e continuar se arrependendo. O primeiro arrependimento já é de nos criar. O primeiro arrependimento. E o segundo é Deus olhar para mim e para você falar: eu me arrependo de ter liberto, de ter transformado a vida dele, a vida dela. Em igreja jamais, vamos o quê? Jamais podemos deixar Deus se arrepender para mudar a nossa vida. Ele fala, no 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso que ele pesou no coração. Versículo 7, diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem, e criei o homem, o animal, os répteis, e o que? E as aves dos céus. Porque me arrependo de haver o quê? De haver feito. Igreja, Deus, igreja, observe, Deus tomou a decisão de acabar com tudo. Destruir humanos, animais, répteis e as aves dos céus. Deus, no momento que criou o mundo era para existir somente aqui. Depois não era para ter o quê? Mais nada. Não era nem para não existir hoje. Agora, imagina a bondade, a misericórdia de quem? De Deus. Aí, no meio do povo pecando, adulterando, diz que naquela época os pais pegaram as suas filhas para si. É como diz aqui no 6 primeiro, mas imagina o povo adulterando, pecando, prostituindo, fazendo coisa que não agradou a Deus, chegando aí, Deus olhando para onde? Para a geração. Porque tudo ele veio. Nós não sabemos quantos filhos de cabelo nós temos, mas Deus sabe quantos que tem. Não sabemos quantos a gente tem aqui nos céus, no céu, mas não sabe. Não sabemos quanto, e você não sabe quantas grãos de areia que tinha a praia, mas Deus sabe quantos, o número exato, quantos grãos que tem. É um número infinito, ninguém sabe nem falar o número dele, é tanto número. Aí Deus olhando, pecando aqui, pecando ali, pecando lá. Aí quando Deus olha, Deus o quê? No versículo 6, no 7. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O 9, eis a história de Noé. Olha, primeiro aquela geração pecaminosa. Noé, ele era o que? Era homem justo e íntegro entre os seus o quê? Contemporâneos. Noé andava com quem? Andava com Deus. Ou seja, o povo pecando, adulterando, fornicando. Tinha um homem chamado Noé que andava com quem? Que andava com quem? Com Deus. E este homem, ele o quê? Impediu de Deus destruir o quê? O mundo. A raça humana, os répteis, as aves. E você sabe o que significa? Neste mundo que está muito bem pior do que esse, não tem nem comparação.
Este mundo, as pessoas antigamente pecavam escondido, hoje peca e não quer nem saber. Hoje, este mundo está muito, mas muito mais pior. Não tem comparação. Você sabe por que Deus ainda não destruiu o mundo? Porque, primeiramente, tem o Espírito que intercede por nós, pela raça humana. Segundo, mesmo que o fedor do pecado está chegando de Deus, fedor desagradável, mas mesmo assim tem pessoas aqui, ainda pessoas justas. Pessoas que andam com quem? Que andam com Deus. Pessoas que tentam ser o quê? Justas, íntegras e o quê? E que andam com quem? Que andam com Deus. O filho, né, do Senhor Jesus está sentado, esperou que a hora do Pai para levantar. Quem está sentado? Ele está aguardando a ordem. E isso o Espírito intercede. O Espírito intercede. Igreja, enquanto Deus está ouvindo a decisão do Espírito, não é isso? As pessoas têm a oportunidade. Mas no dia eles falam assim, não, Espírito, hoje eu não vou te ouvir, não. Ou realmente vou mandar meu filho, vou acabar com tudo agora. Eu vou destruir com tudo. Quem me buscou, que se arrependeu, quem no seu pecado, vai subir a igreja. Mas os que brigou comigo, aí eu vou conhecer o quê? Vou conhecer o justo, juiz. Quer dizer, a ira de Deus. Qual ser humano que não tem para diante de um juiz? O juiz está ali, né? Lá no tribunal, ele bate o martelo, ele que decide, diz a palavra dele, e mais diante de Deus. Que conhece toda a nossa história, trajetória, caminhada, tudo ele conhece. Alguém, as pessoas vão querer o quê? Um ditado que nós usamos, o que está debaixo do tapete, tudo vai ser exposto. Tudo vai ser exposto. Aquilo que fez no secreto, no oculto, aquilo que fez que fez algo que ninguém descobriu na sua vida toda. Foi um segredo que ninguém descobriu. Foi algo que de repente eu estou falando após a pessoa aceitar Jesus, conhecer a palavra, a verdade. Não vamos do passado, o passado esquece o passado. Porque a própria Bíblia diz que Deus, ele joga do lado do esquecimento do nosso quê? O nosso passado. O passado é passado. Estou falando o hoje, o agora. A pessoa que conhece a verdade, mas ficou brigando com a verdade. Pessoas que mesmo a verdade, continuou, na prática do pecado, escondendo debaixo do tapete, tudo vai ser exposto. Diante de quem? Do julgamento. E vai ter prova suficiente. E não adianta querer falar com Deus, não, mas eu não consegui, não vai nada. Deus sabe tudo. Da igreja, Deus, ele não destruiu o mundo porque tem pessoas justas na terra e Deus tem deixado graça. Por isso que Deus não destruiu o mundo. E também o quê? O Espírito Santo está o quê? Intercedendo. Primeiro,